Senhor presidente, nossa mesa diretora, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, eu vou me reportar principalmente uma situação que nós conversávamos antes aqui da sessão com o nosso amigo Barros, da PADAF, que está aqui hoje e dentro de uns dias estará pedindo, inclusive, a tribuna desta casa para estar falando a respeito do trabalho lá desenvolvido. Mas, senhores vereadores, eu acho que está na hora de nós conversarmos, principalmente numa reunião de comissões, pedir aí ao senhor presidente e também à mesa diretora, para que nós começamos novamente a pensar na questão da emenda impositiva de vereadores. A emenda impositiva de vereadores, senhores munícipes aqui presentes, é uma obrigação por lei onde os vereadores podem destinar para as entidades e também para associações, enfim, aquilo que nós já fizemos nos 2 primeiros anos aqui, destinando as economias da Câmara de Vereadores para as entidades. Só que nós tivemos aí um parecer, né, presidente, do Tribunal de Contas, dizendo que não poderemos destinar mais aí as nossas economias. Então, eu acredito que, já que nós não podemos mais destinar as economias, nada mais óbvio que nós termos as emendas impositivas, os vereadores podendo destinar este 1,2% da receita líquida corrente do ano para as entidades. Podemos acertar aquela situação que está lá, que os 50% tem que ser destinado exatamente para a saúde, e o restante dos 50% os vereadores podem destinar para as entidades e também para as associações. Por que eu estou falando isso? Por causa das dificuldades que as entidades estão sofrendo. Por Tulhão existe a emenda impositiva, e eles vieram, à época, conversar com quando era presidente desta casa, e eu entreguei na mão do então presidente Pascoalim, entreguei na mão dele a cópia da nossa. Nós tivemos aí, por divergências ou por situações na própria lei, foi alegado inconstitucionalidade, e acabamos aí sendo vetados, e esta casa votou a favor do veto. Então, eu gostaria, senhor presidente, que nós pudéssemos novamente estar revendo isso. Isso, para nós, vereadores, nós não vai adiantar. Mas eu acho muito importante que os próximos vereadores tenham isto, para que eles possam trabalhar, porque aí, quando tiver as emendas impositivas, os vereadores vão poder destinar e, assim, né, trabalharem naquilo que, muitas vezes, ele vai lá na ponta, lá na comunidade, e ouvir as pessoas que estão precisando. Nós conversávamos com o senhor Barros, então, alguns vereadores lá destinaram, inclusive para a PADAF, o orçamento impositivo para eles. Então, eu acredito que nós, enquanto... E isso é lei, né? Isso é lei nacional, é lei brasileira. 1,2% da receita líquida corrente do município, para que nós, vereadores, possamos destinar aí para as entidades. Então, eu acho que nós poderíamos, de repente, começar a conversar sobre isso, e agora a presidência dessa casa está na sua batuta, senhor presidente Ricardo Adriano Sass, e o senhor tem um bom relacionamento, né, com o executivo, então eu acredito que nós podemos, aí, de repente, estar revendo tudo isso. Para nós não vai adiantar mais, mas eu acredito que os próximos vereadores que aqui estarão poderão se utilizar, porque quem está lá junto com a comunidade é o vereador. É o vereador que é chamado, próximo da comunidade, e dizendo, nós estamos precisando isto, estamos precisando aquilo, mas nós não temos orçamento. Então, uma coisa para ser revista, e eu acredito que é de muita importância para todos nós, e para os munícipes, e principalmente para as entidades, e principalmente para aquelas pessoas que mais precisam. Era isso, senhor presidente, na data de hoje. Muito obrigado pela oportunidade.